Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gustavo na área. Bom, o canal Buscando a Meta trazendo um ótimo conteúdo para vocês como sempre, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre 1, 2, 3, um setup muito simples de se operar, tá? Tem uma assertividade muito boa, só que tem alguns detalhes à parte aí que nós temos que ter uma atenção extra nesse setup, tá? Eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que não podem passar batido antes de você, né, aprender a operar esse setup, que é muito simples. Quero mostrar aqui. Vamos lá. Tenho na tela o dólar pelo gráfico de 15 minutos. Mas antes de falar mostrar o gráfico em si, quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre o setup em questão. O que seria? Setup 1, 2, 3. Setup 1, 2, 3, ele é formado basicamente aí por topos e fundos, tá? Nós temos, no caso, o setup 1, 2, 3 de compra e 1, 2, 3 de venda. Vamos mostrar aqui no detalhe o que é cada um deles, né? Bom, setup 1, 2, 3 de compra e 1, 2, 3 de venda. Consiste em quê? No caso do setup 1, 2, 3 de venda, eu vou ter uma nova mínima, seguida por uma mínima ainda menor e uma mínima acima da mínima anterior. Então tem aqui nesse caso o setup 1, 2, 3 de compra. Tá? Então tem o candle 1, candle 2 o do meio, candle 3 o candle do gatilho. Perceba que suas mínimas foram feitas da seguinte forma, como se fosse um ombro, cabeça, ombro aí, invertido. Mínima 1, próximo candle renovou mínima, candle seguinte fez a mínima acima da mínima do candle anterior. Então esse setup ele dispara gatilhos de compra quando rompe ou a mínima desse candle 3 ou a mínima do conjunto. Tá? Então seria a mínima do conjunto, já que essa mínima foi maior. Seria o rompimento ativando assim pontos de compra no gráfico. Formas tradicionais de se ter stop nessa situação seria stop pela mínima do candle gatilho, o candle 3, ou pela mínima do candle da base, candle 2, ou ainda assim projetando todo o corpo para o seu stop. Então posso pegar aqui a projeção do rompimento maior, seria aqui o rompimento. Pronto, o stop fica no 100% dessa projeção. Seriam três formas clássicas de ter o stop pelo 1, 2, 3 de compra ou 1, 2, 3 de venda. O alvo tradicional, ele vai também com a projeção do tamanho do corpo, né? Então eu poderia pegar a projeção desse gatilho até o rompimento e tradicionalmente nós vamos levá-lo até os 161% de sua projeção. Geralmente é o que o gatilho vai buscar aí como objetivo da operação. Então observe que quanto maior for os candles, maior vai ser o meu risco operacional. Então diretamente no gráfico, vou colocar aqui o indicador contador de candles para ficar mais fácil da gente se situar. Contador de candles no gráfico, deixa eu tirar essa pre-coat que está aqui. Pronto. Assim fica fácil da gente avaliar as condições técnicas. Primeiro ponto de extrema importância aí, tá? Que vai realmente trazer uma diferença na forma de conduzir esse tipo de trade. Identificar uma tendência. Primeira coisa que você vai precisar é identificar a tendência. Então, por exemplo, eu jogo aqui um gráfico diário. Ah, Gustavo, mas eu quero para operar no day trade. Sim, beleza, você pode fazer durante o dia, mas e uma abertura em gap? Como é que você opera? Você precisa de ter tendências pré-definidas. Então, eu pego aqui, por exemplo, essa tendência primária aqui do gráfico diário, onde eu tenho esse canal de baixa formado. Então, obviamente, pelo gráfico diário, né, eu posso buscar algumas operações de venda, só que eu tenho que levar em consideração fundos anteriores.
Vejo que aqui foi uma forte zona respeitada. O mercado bateu para cima. Então, se estiver próximo dessa região, pode ser que seja mais interessante eu evitar, de repente, operar. Mas agora vamos imaginar nesse canal, fez aqui, ó, essa caída, essa queda fortíssima que o preço fez aí durante todo o mês de junho, né, do final de maio para início de junho. Então, tivemos aqui uma tendência de queda primária bem relevante. Então, dentro desse raciocínio, após eu identificar a minha tendência, vou começar a buscar os gatilhos de entrada. Obviamente, eu posso facilitar a minha vida incluindo uma média. Então, por exemplo, posso colocar uma média de 144 períodos. Tá? Vamos aqui, média móvel, inserir, 144 períodos. Vou colocá-la no modo exponencial. Apliquei, deu ok, deu ok. Temos uma média exponencial de 144 períodos. Preço acima da média com uma inclinação ascendente, tendência de alta. Preço abaixo da média com uma inclinação descendente, tendência de baixa. Preço média lateral, temos aí uma certa consolidação, porém o preço pode ficar orbitando em volta dessa média. Então, quando chega nesses extremos, eu posso buscar aí alguns indicadores, né, indícios de operação. Então vamos aí, pegar o dia de hoje. Hoje é dia 13 de novembro. Tá? O vídeo vai ao ar provavelmente para amanhã esse vídeo. Temos o início do dia, já começando aqui no candle número 1. E o mercado subindo, batendo firme para cima. Chegou a um determinado ponto onde o mercado virou e voltou a cair. Perceba, pessoal, que a queda foi drástica e limpa. Fez um V15 aqui, invertido. A queda foi bem bonita, bem acentuada. Está quase fazendo ombro, cabeça, ombro aqui. Deixa eu olhar, né? Pegar aqui, ó. Ombro, pescoço, cabeça, pescoço e ombro. Se voltar e perder essas mínimas, pau na venda. Tá? Mas não é o conteúdo em questão que eu quero mostrar para vocês. Perceba que quando ele formou esse topo no candle 7, em seguida o candle 8 fez uma mínima menor, é um topo menor. No rompimento da mínima do candle 8, ele disparou uma venda. Deu essa pancada para baixo. Candle 18 marcou o fundo. Candle 19, fundo acima do fundo anterior. No rompimento do candle 19, começou a subir o mercado. Então, o 1, 2, 3, ele é muito eficiente dentro de tendência. Tentem operar sempre a tendência. Por que eu digo isso? Vamos evitar operar venda de fundo, assim como compra de topo. Tá? Venda de topo e compra de fundo. Eu quero dizer com isso aqui. Imagina que o preço está fazendo a sua tendência de queda. Cai, retrai, cai, retrai, cai, retrai, cai e retrai. Não posso comprar neste ponto, não posso comprar neste ponto, não posso comprar neste ponto e não posso comprar neste ponto. Por mais que o preço suba até esse nível, ou até esse nível, ou até esse nível. Eu estou pegando um trade que está contra a tendência. Eu tenho topos e fundos descendentes. Não tenho canal de baixa. Não vou comprar dessa forma. Então eu vou buscar, né, trades onde fique seja favorável à minha tendência de queda. No caso da queda, obviamente, assim como na compra. Então, o brilho por trás dessa operação está aqui. Ó. Qual o tipo de candle que eu gosto de operar? 1, 2, 3 de compra e o de venda. O que me oferecer a melhor relação de retorno e risco. Porque às vezes nós vamos nos deparar com candles fortíssimos. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Olha onde o dólar fez esse topo. Ó. Um candle fortíssimo de força, marcou esse topo. Próximo candle aqui embaixo. Se eu fosse levar a entrada pelo candle, pelo conjunto completo, minha entrada seria no rompimento do candle 31. Só que do candle 31 para o candle 32, deixa eu botar aqui, ó. Do 31 ao 32, eu tenho 20 pontos de corpo.
Então seria um risco de 20 pontos no dólar. Não é um risco aceitável. Assim como o candle 38 fez 1, no candle 1, a máxima, então só aqui eu já tenho 21 pontos, só que o corpo está aqui embaixo, do candle 3, 26 pontos. É um risco que eu não estou disposto a correr no dólar. Então eu vou olhando, né, eu vou buscando aí direções e eu vejo que em determinados momentos a relação de retorno-risco é diferente. Então, quando eu tenho um candle inside bar, como o candle 3, eu tenho um candle menor, o candle está contido dentro do candle anterior. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia muito bem operar o rompimento do inside bar. Como está muito próximo do topo, deixo o stop no topo. Então, aqui, ó, do 45 para o 53 seria o meu stop nessa operação. Poderia pegar a projeção do gatilho ao rompimento do candle. 161% pagou, foi até o 360% e passou direto. Imagina numa situação onde você vá conduzindo seus stops, supondo que tu tenha entrado com mais de um contrato, atingiu 161%, você ajustou o stop parcial, né? Corrigiu o stop do que restou, não retornou. Ele não fez uma retração considerável antes de fazer esse movimento de fundo aqui, ó. Ele não teve essa retração antes desse ponto. Então, o que a gente vê? Um movimento limpo e amplo do preço. Movimento limpo e amplo do preço. Então, posso buscar isso aqui em quais ativos? Em qualquer ativo. Por exemplo, ações. Vendo o Petro 4, vamos colocar um gráfico aqui de 120 minutos, por exemplo. Tá? 120 minutos, por exemplo. Petro 4. Deixa alguns gatilhos aqui embaixo. Olha só esse candle, ó. Deixa o gatilho aqui embaixo. Rompeu para cima. Posso usar gráfico diário para fazer a projeção do gatilho. Por exemplo, temos aqui no candle 213 mínima, candle 215 e 214 mínima menor, o candle 214 mínima superior. Opa, tem um gatilho de 1, 2, 3 de compra em aberto. Olho o contexto geral, uma clássica tendência de alta, correto? Olha o contexto geral, vejo uma clássica tendência de alta. Eu poderia tomar compra do ativo no rompimento deste topo com stop na perda dessa mínima. Pego aqui projeto 161% lá na casa dos 37,10. Lembrando, pessoal, que eu não estou passando uma sugestão de operação. Estou mostrando um estudo para vocês aqui, tá? Possibilidades que vocês poderiam ter de trades, tá? Então, é um estudo, não é uma sugestão de call. Mas, de qualquer maneira, quem nos acompanha aí no app de opções sabe do que eu estou falando aí. Certo? Então, o direcional é muito importante para operar 1, 2, 3 de compra. Ele vai sempre se apresentar para a gente em momentos de pullback, por exemplo. Ó, se eu for olhar para perto, subiu, fez o pullback. Aqui, ó, deixou 1, 2, 3 de compra. Subiu, pullback, 1, 2, 3 de compra. Subiu, fez a retração, 1, 2, 3 de compra. Tem alguns sinais falso rompimento? Tem, aqui foi um, ó, fez o pullback e deu stop, ó. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Aqui ele deixou stop, ó. Observa. Fez a retração nesse primeiro momento, deixou um inside bar, rompeu o compra, inside bar, depois veio um candle direcional aqui, rompeu a operação, mas stop é curto. Aqui voltou a fazer, ó. Fundo 1, fundo 2, fundo 3, quando rompeu a máxima do compra. Pagou 161%, continuou dentro de tendência. Aqui outro gatilho na retração e vai fazendo o movimento. Então, a parte que eu julgo ser mais importante do setup é
aproveitar o movimento dentro da tendência. Obviamente, eu posso utilizar ainda outros gatilhos para poder melhorar a eficiência do trade, por exemplo, aproveitando o movimento de média móvel. Então, se eu lançar algumas outras médias móveis aqui, como por exemplo, 80 períodos. Vamos colocar aqui a exponencial de 80 períodos. Está acima ainda, vamos colocar aqui a de 50 períodos. Esse aqui eu também utilizo exponencial. Vemos os momentos onde o preço rejeitou a média de 50 períodos. Ó. Chegou para testar o seu suporte. Rejeitou. Pullback em cima da média. Rejeitou. Mais um pullback em cima da média. Então, posso utilizar também médias móveis para me ajudar na interpretação do setup. Correto? Então, lembrando mais uma vez, é um setup muito eficiente quando utilizado, tá, em conjunto com outros indicadores ou dentro de uma visão geral de uma tendência. Poderia melhorar ainda mais o setup pegando aqui, e utilizando estocástico lento, por exemplo. Coloca o estocástico lento. Veja o momento da sua retração. Quase veio abaixo de 20. Olha aqui, ó. Abaixo de 20, cruzou para cima. Deu teste de compra dentro da média. Aqui embaixo, ó, abaixo de 20, cruzou para cima. Deixou 1, 2, 3 de compra, pancada para cima. Então, estou utilizando também o setup em conjunto com outros indicadores. Tá? É um contexto geral. Eu não vou comprar qualquer fundo e nem vender qualquer topo. Para eu vender um ativo como o Petrobras, no 1, 2, 3 de venda, por exemplo, ela teria que estar chegando um teste de topo histórico ou esbarrando em alguma forte resistência ali no gráfico. Eu poderia apostar que aquele movimento pode ser um movimento que vai me pagar. Tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3 de compra aqui, aproveitar esse exemplo, vamos supor que eu tenha comprado o ativo no teste da média. Chegou ali o estocástico. Falou, cara, está muito sobrevendido, está em cima da média, eu vou comprar aqui embaixo. Quando ativou a compra pelo setup 1, 2, 3, eu posso completar a minha operação. Então, vamos supor que eu tenha reservado aqui, né, vontade de comprar 200 ações. Se eu tivesse comprado 100 ações aqui, 200, mais 100 ações quando confirmou a operação. Então, caso tivesse rompido direto, e eu tivesse programado meu stop na perda da mínima anterior, então supondo que eu tenha comprado ali, e programado meu stop na perda da mínima anterior, eu só pegaria metade do que eu tinha previsto para tomar de stop. Nesse caso aqui, quando confirmou, eu completei a operação, por mais que o médio fique um pouquinho acima do que o ponto inicial, agora eu já tenho um ponto, né, já de lucro, já estou tendo lucro na operação, por mais que o médio tenha subido um pouquinho, estou tendo confirmação também por outros setups. Então é assim que eu gosto de operar 1, 2, 3 de compra ou 1, 2, 3 de venda. Pessoal, acho que essa dica vale ouro, tá? E já vou falando com vocês, antes de mais nada, deixe seu like aqui embaixo, curta e compartilhe para atingir o maior número de pessoas possível. Se tu não é inscrito, já deixa aqui o meu pedido, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações. Caso queira aprender um setup novo, só deixar aqui embaixo nos comentários. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.